de 91. Quem experimenta, compra. O Circuito Night and Day traz a partir de agora para vocês uma matéria que faz muito tempo eu queria fazer. Uma matéria falando sobre o mundo gay. Sobre o mundo gay contado pelos gays. Sobre os amores, sobre as maravilhas, sobre o lado artístico da maioria deles. O mundo dos travestis. Tudo contado numa boa, com muita alegria, para que você saiba exatamente como eles são. E eu tenho ao meu lado uma das pessoas que realmente fazem parte desse mundo, que é uma lutadora pelo mundo gay. Andréia, tudo bem, Andréia? Tudo bem, Celso. Tudo bem mesmo, e fico contente por você ter abordado para o seu programa esse tipo de entrevista, porque eu acho que é muito bom que faz assim com que essas pessoas que estão em casa, essa sociedade que estão em casa, está em casa assistindo o teu programa, tenha assim, na verdade, uma luz, uma melhor abertura a respeito de pessoas como eu e como as demais que vão ser mostradas no programa. Esse programa é um programa muito bonito. Vocês vão ver imagens até fortes de shows, striptease, uma série de outras coisas que existem nesse mundo que nós vamos mostrar para vocês. Um mundo meio mistificado, que muita gente não conhece, mas que eu vou tentar abrir para quem está assistindo o programa a partir de agora. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse mundo. Como é que é o mundo gay? Como é que são as pessoas? Como é que amam os gays? Como é que as coisas acontecem? Primeiramente, você quer saber como é o mundo gay? Como é que vocês vivem? A começar pelo seguinte, vocês se consideram discriminados pela sociedade de uma maneira geral? Sem dúvida nenhuma, Celso. A sociedade, eles não sabem separar as coisas. Eles generalizam. Porque na sociedade tem muito homossexual, inclusive muitos pais de família que estão assistindo esse programa são homossexuais. Mas de dia eles saem com as suas mulheres na rua e veem pessoas como eu na rua, apontam para suas mulheres e os dois saem dando risada. Mas à noite eles... Olha lá, um travesti, alguma coisa? Não, o brasileiro é muito escrachado. É lá um viado, é lá um homem vestido de mulher. Mas à noite, enquanto as suas mulheres estão em casa, dormindo, fazendo alguma coisa, eles procuram pessoas como eu, as que se prostituem, e pagam altos cachês para terem momentos de prazer com as pessoas, os homossexuais. Você abordou um assunto muito interessante. Como é esse relacionamento desses homens que, na verdade, não são assumidos, que vivem o mundo gay e que, na verdade, não são assumidos? Pais de famílias, boys, playboys, né? Garotões que saem com os travestis, que têm uma relação com os travestis, mas que andam, como você disse, com a sua mulher, que andam com a sua namorada, gozando os travestis ou os gays. Na verdade, esse tipo de pessoa não assumido no linguajar, né, dos travestis, nós chamamos eles de maricona. Maricona é um homem que é casado, é pai de família e não se assume, né? Então é o seguinte, eu faço teatro, eu só trabalho, você já me conhece, eu só trabalho com shows já há muitos anos, eu nunca me prostituí. Mas inclusive trabalhou com televisão há muito tempo, com Goulart de Andrade. Várias matérias produzidas por você foram vistas por muita gente aí, né? Mas eu tive hotel nas bocas, tive hotel na boca do lixo, na boca do luxo. E então eu via muita coisa assim, interessantíssima acontecer, que chegava assim um homem, encostava um bruto de um carrão lá na garagem do hotel, descia, muito macho, todo peludo, naquela assim, eu sou homem, eu sou gostoso, eu vou chegar lá no quarto, eu vou fazer, eu vou acontecer. De quando eles pediam, por exemplo, passava um certo tempo, pediam uma bebida, o garçom estava muito ocupado atendendo os outros quartos, eu ia atender o quarto, chegava lá, ele via que era eu, entra aqui, vamos fazer uma brincadeira.
eu dizia, não, eu não faço brincadeira. O cara vestido com a roupa do travesti e o travesti com a roupa do homem. Os dois assim na cama, quer dizer, ele fazendo a vez o travesti e o travesti fazendo a vez do homem. Conta pra mim uma coisa. Isso é muito interessante. É verdade que a maioria dos homens que procuram os travestis procuram para fazer o papel passivo e não o papel ativo? Vamos explicar melhor, porque muita gente aí que está assistindo esse programa... A maioria das pessoas não sabe disso. Não. E não sabem nem qual é o significado da palavra ativo e passivo. Ativo e passivo. Ativo é o homossexual que transa como homem. Por exemplo, esse programa passa depois da meia-noite? Pode falar, à vontade. Então, por exemplo, se eu sou passivo. Passivo é o... Vamos lá. Passivo é o que dá. É o que dá. Não é isso? Passivo é o que dá. E ativo é o que come. É o que come. Então, não é a maioria dos homens. São todos os homens que procuram os travestis, todos eles... Por isso eles pagam os travestis. Pagam bons cachês, hein? Mas eles chegam lá e não querem, por exemplo, comer. Eles chegam lá para dar. Por quê? Por que eles querem dar para o travesti? Olha, eu às vezes em quando me pergunto, eu fiz psicologia, sabe? Então às vezes estudei psicologia, não me formei não, mas às vezes em quando me pergunto, talvez esses homens que transam com travesti e que fazem a parte da mulher que eles dão, eu acho que o interior deles, na verdade, eles se transpõem, né? Por exemplo, eles viram o travesti e faz com que o travesti vire o homem. Tá? Então ele se transpõe psicologicamente, ele solta aquilo que ele tem preso, aquela repressão que ele tem dentro dele, aquele recalque, então ele faz isso, aquela inversão de papéis. Na verdade, se você for considerar, então para a sociedade, essas pessoas são perigosas, esses homens que procuram os travestis. Eles não são realmente assumido. Coragem mesmo tem as pessoas que assumem, eu sou gay, eu vivo o mundo gay e eu tô aqui para que todo mundo veja que eu sou gay. Eles são nocivos. É claro que são, porque todas as pessoas que não se assumem vivem dentro de si um recalque, uma mágoa, um amargor. Por exemplo, eu não tenho recalque nenhum, eu sou o que sou, não tenho vergonha de nada. Sei que muita gente está assistindo o programa, fazendo vários comentários, me crucificando. Bobagem, eu sou o que sou, não que os outros queiram que eu seja. Mas essas pessoas não podem, infelizmente para eles, agindo da mesma maneira que eu ajo. Então o que acontece? Eles passam a ser nocivos à família, ao pai, à mãe, ao irmão, ao filho, à mulher, porque são pessoas agressivas, amargas, e sempre estão interpretando uma coisa que na verdade não estão sentindo. O que eles gostariam de ser mesmo era um homossexual livre, aberto, que olha, meu bem, no Brasil, na Europa, eu conheço quase toda a Europa, no Brasil, o que tem de homossexual... Olha, eu não sei, acho que é só meu marido que não é homossexual, porque até hoje não quis virar pra mim, mas a maior, estou com 40 anos, até hoje eu não transei com um homem que não quisesse dar pra mim. Nessas condições, dá pra você, importante é isso. Dá pra mim, dá. Tem homem que vai lá na minha... Como é que você se sente? De repente você tem que fazer papel passivo, qual é o melhor papel pra você? O ativo ou o passivo? Como você se sente melhor? Olha, eu antigamente, eu estava assim muito no ar, eu não sabia, na verdade... qual caminho seguir. Eu estava assim em cima do muro, assim nos meus 16, 17 anos, eu não sabia se eu queria, já era homossexual, porque o homossexual ele nasce, ele não se faz. Então eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu naquela época mais eu comia, né? Porque eu sou um homem normal, apesar de todos os implementos. Mas com o passar do tempo eu fui vendo, fui assumindo aquele meu lado feminino, deixando mais o masculino de lado, deixando André de Maio esconder o Hernani. O Hernani é o meu nome verdadeiro. Então eu deixei André de Maio fluir e sufoquei o Hernani. Daí, desse tempo pra cá, já faz muito tempo, eu sempre faço o papel passivo. Porque eu acho que a gente tem que se assumir, Celso. Porque ou você bem come ou você bem dá. Um homem bonito como você aí. Já pensou você, bem com essa voz, tudo sai na rua, de repente se tranca no quarto com um travesti ou um outro homem pra dar bunda? Tá louco. Então eu me assumi, eu sou da maneira que sou. Agora conta pra gente, muita gente não sabe disso, mas existe uma satisfação, um prazer sexual que todo homossexual tem. E as pessoas, na maioria das vezes, eu acho que nunca foi colocado isso na televisão,
pensam que a satisfação está só em, como é que se diz, ter uma relação, em dar. E que, como é que se diz, o homossexual não tem, como é que se diz, não tem um pênis grande, não acontece, etc e tal. Então eu queria que você contasse para o pessoal como é que é o prazer, como é que se faz o prazer sexual de um gay, de um travesti. É igual ao do homem? O pênis é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa, o satisfaz igual. Olha, eu conheço muitos travestis aí que tem o pau maior do que muitos homens que tem por aí. Acontece que, de repente, você goza do mesmo jeito que o homem. goza, tem pau grande, pau tudo, de repente você tá com uma mulher em cima de você, comendo você, com bruta pauzão. É isso. É mais ou menos isso que passa na cabeça dos homens. Ele sente vontade de transar com outro homem, e o subconsciente, porque a sociedade, a igreja ensinou que homem com homem é pecado, então... Ou que mulher com mulher é pecado? Ou que mulher com mulher é pecado, então o que ele faz? Na virada da história, o subconsciente dele pesa menos, ele está dando a bunda para um travesti do que para outro homem, então pesa menos a consciência dele. Mas na verdade, olha bem aqui para mim, tira um close. Todo homem que faz relação sexual com outro homem é viado, dando ou não a bunda. Sendo passivo ou sendo ativo, a mesma coisa. Bom, indo um pouquinho mais fundo, como é que um homossexual, um gay mesmo assumido, ele sai com uma mulher? Ele tem vontade de sair com uma mulher de vez em quando? Eu acho que o homem, ele quando ele nasce homem, ele tem aquele instinto, né? Aquela necessidade, porque o próprio sangue, o próprio hormônio procura o sexo oposto. Isso nunca aconteceu comigo, eu sou muito... Para sexo eu não sou lá grande coisa. Nunca aconteceu mesmo, porque se acontecesse eu assumia na frente das câmeras, assumo que como homem não vou comer uma mulher, que é o certo. O que acontece é o seguinte, eu acho que a carne é fraca, o homossexual, sempre quando ele sente aquela vontade, a mulherada também procura muito, o travesti procura muito... Procura, né? Isso eu ia chegar aí, mas você está se adiantando. Procuram. Então saem, claro que sai. Nossa, tem cada travesti lindo de morrer aí, com caso com mulher, caso com outro travesti. Isso é a realidade da vida, é verdade. Química, é a reação química. Já bateu o choque ali? Quando combina, claro. Bateu o choque entre um homem e uma mulher e um homem, um travesti, e um homem, um travesti e uma mulher, deu choque, tudo bem. É a reação química do corpo. Quando combina, até com uma vaca eles vão. E acontece. Acontece, claro. Agora, existem travestis, inclusive, que têm filhos, não é? Tem travesti que foi sargento do exército. Tem travesti que estava estudando para promotor público. Tem travesti que é pianista, tem travesti advogado, psicólogo. Eu sou formado no normal. E fiz psicologia, ia ser psicólogo. Mas achei melhor porque o Hernani não ia fazer muito sucesso. O que eu tenho, não tem muita coisa na vida, sabe, Celso? Mas o pouco que eu tenho eu consegui com André de Maio. Fazendo shows, viajando pelo mundo, porque você já viajou o mundo todo. Viajei quase o mundo todo. Então André de Maio me deu muita satisfação. Isso que vocês estão vendo aqui. Numa próxima entrevista, eu gostaria que você me entrevistasse vestida de Hernani, assim comunzinha, com a minha barba mesmo de fora. Porque eu não tenho preconceito. Eu sou um travesti completamente fora de preconceito. Não tenho vergonha de ser o que eu sou e nem da maneira que eu ajo. Eu acho que cada um é cada um e tem que se respeitar a si próprio. De acordo com que você tem respeito por você, por si próprio, você passa a respeitar os outros. Agora, antes de contar para o pessoal e de falar um pouquinho a respeito de prazer, eu vou chamar os comerciais, porque eu quero abordar um assunto na volta dos comerciais com você, que é o que acontece depois que um travesti opera. Vamos falar sobre isso? Vamos. Sem dúvida. A gente volta já já.